Olá, graças e paz a todos. Mais uma vez aqui estamos para estarmos meditando na palavra, nosso momento com a palavra, momento especial que nós temos sempre às quintas, aos domingos, para estarmos meditando na palavra do Senhor. E eu convido você a estar se dedicando a este momento para que você seja edificado, abençoado. Convide mais pessoas também para ouvir, para ser abençoado com esta palavra, com a palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Eu quero ler neste momento a palavra que está em Romanos, capítulo 4, versículo 17 ao 25, que diz assim: Como está escrito, para o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Até aqui. Esse versículo, esse texto, ele fala muito aos nossos corações, mas eu quero antes fazer uma oração pela sua vida. Amém? Para que Deus abençoe-nos através dessa palavra. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra, mais uma vez, e a minha oração a ti, ó Pai, é que o Senhor venha alcançar os corações, cada necessidade seja alcançado agora pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que vidas sejam edificadas, sejam abençoadas pela tua palavra. Senhor, cura, também, Senhor, restaura, edifica, fortalece a fé, Senhor. Em nome de Jesus, é a minha oração. Amém. Para a glória do teu nome. Esse texto que nós lemos, né, fala sobre Abraão, que é conhecido para nós como pai da fé. E é um texto, né, eu quero que você pense nesse versículo, como em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Veja só, queridos, Abraão, o texto que nós lemos, diz que ele já era realmente de idade avançada, e 100 anos. Sara, 90, então ela já não tinha mais, né, o seu período de fertilidade, então já não tinha mais a possibilidade, humanamente falando, deles terem um filho. Mas a palavra do Senhor diz que Abraão creu, né, que Deus faria isso, creu na palavra, o qual em esperança creu contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque, humanamente falando, era impossível, não havia esperança para uma situação como essa, né, dele vir ter um filho, e ainda mais a promessa de dizer que seria pai de uma grande nação. É difícil, né, uma pessoa como ser humano pensar, poxa, mas eu não posso ter filho, minha mulher não pode me dar mais filho, então como que eu vou ser pai de uma grande nação? E pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, aos olhos humanos, isso era impossível, né? Aos olhos de Sara, de Abraão, humanamente falando, era impossível. Mas o texto que nós lemos diz que ele creu contra a esperança. No sentido de ele creu naquilo que parecia desfavorável, mas ele colocou a sua esperança. Não na esperança humana, não na sua condição humana, mas ele depositou a sua confiança em Deus. E o tema que o Senhor quer ministrar no meu e seu coração nessa noite é a fé de Abraão resultou na graça de Deus a nós, que é Jesus Cristo. A fé de Abraão resultou na graça de Deus para nós, que é Jesus Cristo. Olha só
que importante isso. Se Abraão não tivesse crido, hoje eu e você não estaríamos aqui, tendo essa oportunidade. Eu não estaria podendo aqui estar com essa oportunidade de ministrar essa palavra ao seu coração, de poder ter esse encontro com Deus, com essa palavra tão grandiosa. Mas porque Abraão creu, e isso veio resultar na graça de Deus para nós. O que é graça? Graça é um favor imerecido. E qual é o favor imerecido de Deus? Jesus Cristo, que veio a essa terra. Nós não éramos merecedores, mas ele deixou toda a sua glória e veio aqui a essa terra morrer, viveu como homem, sofreu como homem, apesar de ser Deus divino, né, na sua natureza divina também, mas ele como homem na sua natureza humana, né, que foi concebido ali por Maria, da parte do Espírito Santo, e dessa forma ele veio em graça, isto é, como um favor de Deus para nós, como um favor para alguém que não merecia. Nós não éramos merecedores, né? O ser humano, e não somos, né? É a graça de Deus, é o favor de Deus para nós, né? Então, a fé de Abraão veio resultar a isso, né? Que é Jesus Cristo, a vinda de Jesus. E nós vamos ver aqui, na primeira coisa, por quê? Porque Abraão, ele creu na promessa. Que promessa foi essa? Deus disse que ele seria pai de uma multidão. Mas como eu disse no início, como pensar e crer em ser pai de uma multidão, sendo que aos olhos humanos eles não poderiam gerar filhos? Mas Abraão, a palavra do Senhor diz que ele era considerado amigo de Deus. E um amigo que ele tinha por amigo alguém que era leal, alguém que era fiel e alguém que nunca falhou com a sua promessa para com ele. Então, essa era a forma como ele tinha de acreditar naquilo que Deus falou. Deus nunca tinha falhado com ele. Abraão era fiel, Abraão era aquele que acreditava, né, no Deus que tinha falado com ele. E se Deus falou que ele ia ter um filho, então ele acreditou. Embora nós sabemos que de forma errada, né, a sua companheira Sara achou que estava demorando muito e que não ia acontecer, então procurou dar uma mãozinha para Deus e deu, né, a sua serva Agar para que se deitasse com Abraão, e aí veio o filho, veio um outro filho que não era o filho que realmente era o filho da promessa, e que é Ismael. Mas mesmo assim Abraão cria que era realmente o Deus, que Deus tinha falado iria se cumprir, porque Deus disse: olha, daqui uns anos eu voltarei, daqui um ano, melhor dizendo, desculpa, eu voltarei e Sara terá um filho. Sara, sua mulher, terá um filho. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus disse que faria isso e Deus fez. Depois de um ano, Sara teve realmente um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Com 100 anos, agora ele teve esse filho. Imagina que coisa gloriosa, né? Uma promessa aos olhos humanos não seria realmente mais impossível. O tempo, muitas vezes, queridos, pode nos fazer ficar desgastados. E dessa forma, por nos ficarmos desgastados, acharmos que a promessa pode não vir a se cumprir. Mas vale lembrar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não mente. A palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás. Então, Abraão, ele creu, né, na promessa que seria pai de uma multidão e que teria um filho, e que ele, né, teria um filho que seria Isaque. E a espera, muitas vezes, ela nos anima, querido, também. Ela tem dois lados. O lado do desânimo, que a pessoa pode esperar e conforme não acontecer, ela tentar dar uma mãozinha para Deus, fazer do seu jeitinho e tal, e até mesmo se ferir e se machucar. Mas ela também tem um outro lado positivo, que a espera também ela nos anima a entrarmos no caminho da vitória. Quando eu espero, eu tenho uma expectativa. Agora, aqui está, né, um ponto para nós pensarmos.
Se colocarmos a expectativa nas coisas daqui da terra, nas pessoas, ou como já disse na palavra anterior, se nós colocarmos a nossa expectativa para a nossa esperança nas coisas terrenas, nós podemos realmente nos machucar, até tentar dar uma mãozinha para Deus para que a promessa venha se cumprir. E podemos até nos ferir, como aconteceu com Sara, né? Quando ela colocou a sua esperança em Abraão, né? Falar, mas não é impossível, né? O tempo está passando e isso não aconteceu. Por quê? Porque meu marido já não pode mais me dar filho. Nem eu posso lhe dar um filho mais, né? Porque eu já estou na menopausa, eu não tenho mais condições de lhe dar. Então colocou a sua esperança naquilo que ela via, né? Na circunstância, numa esperança circunstancial. Mas quando se coloca a esperança em algo que você não vê, isso se chama fé, né? E foi o que aconteceu com Abraão. A esperança, ela tem esse outro lado bom que ela pode te animar, mas aí é que está, se você colocar a sua esperança em Deus. Então o tempo pode, né, estar demorando, mas não, eu vou me animar porque aquele que prometeu é fiel e eu vou e quero entrar para o caminho da vitória. Eu espero porque eu creio que eu vou ter essa vitória. Então existem esses dois lados, né? O lado realmente negativo, se você colocar a sua esperança nas coisas aqui, em si próprio e tentar fazer do seu jeito, da sua forma e deixar de acreditar naquele que fez a promessa, que é Deus, né? Ou se você colocar a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa em Deus, aí essa esperança, ela vai ser um gás para você, ela vai te impulsionar a cada dia no caminho da vitória. Você vai falar, não, eu preciso me animar porque eu sei que eu tenho uma vitória lá na frente para conquistar. Deus me prometeu, e se eu desanimar, eu não vou chegar a essa vitória, eu não vou conquistar essa vitória. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa promessa, Abraão, ele creu, e por isso o texto diz que isso lhe foi imputado por justiça, né? Ele creu contra a esperança para que se tornasse pai de muitas nações. Porque a fé de Abraão resultou então, né, na graça de Deus a nós, que é Jesus Cristo. Primeiro porque por ele ter crido na promessa, começou então uma descendência, e a partir dessa descendência aí começou então aquilo que Deus falou, né? Você vai ser pai de uma nação. Então uma descendência começou a vir dessa geração ao qual depois Jesus veio a nascer, né? Então, também por causa da promessa, ele foi justificado por sua fé. Deus diz que porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Por causa da sua fé, né? Ele foi justificado. A justificação significa, né, você ter agora, estar sendo sem culpa, né? E você crê, então você agora vai ser justificado. Não, está justo diante de mim, não tem mais nada a condenar, né? Que não estava mais para ser condenado diante da condenação que todos estavam, porque ele creu. Então essa é a importância de você crer no Deus que tem nas suas mãos o poder, porque também traz para nós a justificação, né? E através disso, né, nós vemos que nós agora somos alcançados, né, somos justificados. E aqui em Romanos mesmo, capítulo 5, diz assim, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é por intermédio de quem nós obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi entregue. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, queridos, ser justificado é ser declarado isento de culpa. E Abraão, ele foi justificado, ele foi declarado isento de culpa, e por agora, porque ele creu em Deus. Então agora a geração dele, ele nasceu, né? Deus cumpriu a sua promessa, nasceu Isaac, e através da sua descendência havia agora uma promessa de Deus para a nação, para aqueles que viessem parte dessa descendência, e todos quando viessem se aproximassem de Deus, havia uma promessa de justificação. Mas, infelizmente, o homem, né, falhou em muitos aspectos, deixando ao único e verdadeiro Deus, e foi aí necessário que Jesus Cristo viesse, morresse por cada um de nós, né? Como eu disse, a graça de Deus se manifestou por causa da fé de Abraão lá atrás. Então, a graça de Deus se manifestou a nós, veio até nós por causa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Porque Abraão creu na promessa de Deus, ele foi declarado isento de culpa, e isso também serve para nós. Se você crer naquilo que Deus tem falado, né, a promessa de Deus para nós é que que nós acabamos de ler aqui, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, que Deus deu o seu único filho. Então, essa é a promessa de Deus para nós. Existem milhares de promessas aqui contidas na palavra de Deus. Eu não sei qual a promessa que você está precisando, que você ouviu de Deus, que você está aguardando. E eu só sei de uma coisa, que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. O mesmo Deus que fez a promessa a Abraão, ele é fiel para cumprir a sua promessa para mim e para você. E mais, a promessa que ele fez de que seríamos justificados através de Jesus Cristo, para estarmos adquirindo a vida eterna, ela continua de pé para aqueles que creem, para aqueles que receberem a Jesus como seu Salvador. Amém? Abraão, ele creu na promessa da descendência, né? Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz que farei de ti uma grande nação, da sua descendência será grande na terra. Ele creu na promessa de Isaac, que é o que nós acabamos de ler aqui, né? Que Deus lhe daria um filho. Quando sua fé foi provada para entregar seu filho Isaac, ele também creu em Deus, porque Deus disse que que Isaac era o filho da promessa, mas ele creu, né, em Deus, ele entregou, a sua fé foi provada, mas ele acreditava que Isaac foi o filho da promessa, independente da prova que ele estava sendo colocado, Isaac foi o filho da promessa que Deus havia feito. Né? Então, Isaac foi pedido a Abraão, Abraão foi para sacrificar, e no momento exato Deus disse: não, Abraão, não faças isso, né? Porque um anjo apareceu, né? E disse: Deus já preparou para si o cordeiro para ser sacrificado. Porque Deus olhou para o coração de Abraão e viu que havia ali no coração dele fé, mesmo diante daquele sacrifício que foi lhe pedido para fazer, mas havia fé de que aquele que fez a promessa cumpriu, era fiel para cumprir. Isaac era sim o filho da promessa e não deixou dúvida no coração dele. E isso trouxe para ele, né, essa certeza de que Deus realmente estava iniciando através dele uma descendência. E resultou então na graça de Deus para nós nos dias de hoje. Então, queridos, que essa fé que um dia levou alguém a viver, né, esse momento tão glorioso, dessa experiência de aos 100 anos poder gerar um filho, poder ter um filho, que essa fé que fez com que através da sua descendência nascesse Jesus Cristo, né, que veio a essa terra através de Maria, né, que nasceu de uma mulher, para que hoje, né, fôssemos alcançados pela graça, por um favor de Deus pelo qual não éramos merecedores. Que eu e você possamos crer que esse mesmo Deus, ele ainda existe, ele está aí, ele fez promessa para você, ele é fiel para cumprir. E se você ainda não experimentou este favor de Deus, o favor daquele que fez a promessa, né, de que daria a nós, né, algo glorioso, maravilhoso, que não somente aqui nessa terra, mas o maior e melhor, que é da vida eterna que ele tem proporcionado para nós.
Eu te convido a fazer isso, porque por amor a mim e a você, o Senhor Jesus Cristo deixou toda a sua glória e veio aqui a essa terra para morrer, né? A graça de Deus. Eu e você não éramos merecedores. Nós não tínhamos realmente direito, né? Abraão, ele foi realmente alguém que foi para nós, né? O início daquilo que nós podemos dizer, não, pela fé, Abraão deu um ponto de partida para que hoje eu e você pudéssemos ter sido alcançados por essa graça de Deus. Deus poderia ter usado outro meio? Poderia sim, claro, e pode, porque Ele é soberano, mas aprove a Ele e começar a usar essa forma, esse meio, para que eu e você hoje estivéssemos sendo alcançados, para que a minha descendência, a sua descendência também seja alcançada. Amém? Então, que eu e você possamos refletir nisso e que a nossa fé seja sempre naquele que é realmente fiel para cumprir. Que em esperança, como Abraão, nós possamos crer contra a esperança, que a nossa esperança, que a nossa expectativa não seja nas nossas condições próprias, nas circunstâncias ao nosso redor, das pessoas ao nosso redor, mas que nós coloquemos e depositemos toda a nossa fé naquele que fez a promessa para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, você que está ouvindo essa palavra, que você seja alcançado por essa graça de Deus. Seja ela graça manifesta para a salvação, seja ela graça manifesta para a restauração, seja ela graça manifesta para renovação, para a cura, seja qual for a necessidade, seja qual for a promessa, seja ela agora sobre a sua vida, você seja agora alcançado por essa promessa de Deus, porque ela está aqui contida na palavra e Deus é fiel para cumprir. Amém? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.